A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão neste momento ligados conosco através desta rede social, desses meios de comunicação, de quer que você esteja. Nós temos hoje uma grande responsabilidade de chegar até você com uma palavra muito importante. Esperamos que esta palavra ela não volte vazia, mas que ela encontre lugar no coração, no seu coração, onde quer que você esteja, e que esta palavra ela faça uma grande diferença na sua vida. Esperamos em Deus, meu amigo, minha amiga, que realmente faça uma grande diferença na sua vida, e que esta palavra ela não volte vazia, mas que ela encontre lugar no coração, no seu coração, onde quer que você esteja. Eu queria pedir encarecidamente a todos vocês que nos ouvem, seja pelo YouTube, seja pela Face, Instagram, que, por favor, compartilhe este vídeo, dê o like, faça uma observação daquilo que você vai ver agora, porque é muito importante, porque dessa forma nós estaremos penetrando com mais propriedade e atingindo o maior número de pessoas, com certeza. Então isso está em suas mãos para fazer. O assunto de hoje é um assunto por demais importante, a posição apropriada na oração, que eles não querem que você saiba. Eles não querem que você saiba disso aí que eu vou apresentar agora, porque não é praticado. Há uma resistência muito grande pelas denominações religiosas, pelos mestres da teologia, pelos grandes aglomerados de templos e dos seus líderes, os seus pastores, os seus apóstolos, suas apóstolas, todos esses aglomerados de líderes religiosos, padres e sacerdotes. Eles não querem que você saiba disso que nós vamos apresentar agora. Eles não querem que você saiba, e por isso nós estamos aqui apresentando esta mensagem, esta palavra, esperando que ela não volte vazia, mas que ela encontre o devido lugar no seu coração. É o que eu desejo. O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que eles estão mantendo com firmeza a sã doutrina. A razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Um pensamento abalizado, está no Obreiros Evangélicos, página 298. É isso, gente. Isso tem que estar na nossa mente, porque mantém firme, apego ao Senhor, e nunca o largueis. Tenha convicção, tenha convicções firmes quanto ao que credes, guie-vos as verdades da palavra de Deus, a consagrar espírito, alma, coração e forças ao cumprimento de sua vontade. Apegai-vos resolutamente a um claro, assim diz o Senhor, seja vosso único argumento, está escrito. Assim devemos batalhar pela fé, uma vez entregue aos santos. Essa fé não perdeu nada de seu caráter sagrado, santo, embora possam seus oponentes julgá-las objetável. Quanta resistência nós temos tido para pregar a verdadeira doutrina, para resgatar a verdadeira doutrina nesse caldeirão de tempocentrismo, nesse caldeirão de religiões diversas.
Sabe, queridos, a posição apropriada da oração, que eles não querem que você saiba, é o que nós queremos apresentar neste vídeo, esperando que isso que vai ser apresentado aqui você coloque em prática, porque o que vai ser apresentado aqui é firmado no assim diz o Senhor, não está escrito. É a palavra clara do Senhor que vai estabelecer, para que você não tenha dúvida. Para corroborar com isso aí, há um pensamento muito abalizado que está segundo volume de Mensagens Escolhidas, página 311, que diz assim, olha o que diz: onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Onde conseguiram esta ideia? De onde tiraram essa ideia de orar em pé quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, para orarmos ao Senhor? De onde tiraram essa ideia? Da Bíblia? 1000 vezes não. Mas de onde tiraram? Nós vamos ver quem foi que criou essa ideia. Por isso, o assunto de hoje, a verdadeira posição, a posição apropriada para a oração, que eles não querem que você saiba. Houve um ataque a essa forma de nós nos procedermos à presença do Senhor. Mas de onde que essa ideia surgiu? É uma pergunta balizada que necessita de uma resposta. E dentro desse meandro da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, nós vamos responder. Alguém diz o pensamento balizado, a profecia, ela diz o seguinte, abrindo aspas, ela diz o seguinte: alguém que por cerca de 5 anos se educou em Bear Creek foi solicitado a fazer uma oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vi e pôs-se em pé, enquanto os lábios iam abrir em oração a Deus, a minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o por nome, disse-lhe: proste-se de joelhos. Esta é sempre a posição apropriada. Segundo a Mensagem Escolhida 311. A posição apropriada, proste-se de joelhos. Foi a recomendação que ela fez naquele momento. Queridos, é bíblico, é a palavra que nos ensina isso. Nós não estamos aqui ensinando doutrinas que não são de homens ou que não têm um respaldo do assim diz o Senhor, mas a doutrina verdadeira, pura. Quando vamos para o que diz a palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos aqui mostrando na palavra de Deus o que a palavra nos ensina a respeito disso. Nós vamos para Lucas capítulo 22, são palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim, está escrito, Lucas 22, no versículo 41, ele diz, está escrito assim, acompanhe comigo, assim diz a palavra, assim está escrito: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava em oração, diz que ele, pondo-se de joelho, ele orava. É o Senhor Jesus, está escrito na palavra. Isso é tremendo, minha gente. Nosso exemplo maior, nosso modelo por excelência, o Senhor Jesus Cristo, ele quando orava, ele, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Todo-Poderoso, do Pai Eterno, a Bíblia diz que ele quando ia orar, ele punha-se de joelhos e orava ao Pai. Queridos, queridas, o que nós estamos vendo é a palavra de Deus.
É o que está escrito na palavra. É o assim diz o Senhor. E não podemos contestar isso, porque está escrito na palavra. Pedro, um exemplo, um apóstolo seguidor do Senhor Jesus Cristo, da sã doutrina, ele diz o seguinte, está escrito aqui sobre Pedro. Como é que ele se posicionava? Ele fazia o que Jesus ensinava. Por isso, a Bíblia relata que o mesmo perfil de adorador que Pedro tinha era, sem dúvida nenhuma, que ele havia recebido do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9, versículo 40, está escrito na palavra. 9:40. Atos capítulo 9, versículo 40. Assim está escrito. Assim diz a palavra. Lemos na palavra. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Pedro pôs-se de joelhos e orou. Seguiu o exemplo do mestre, da sã doutrina, da verdade estabelecida pelo Senhor. Ele não podia se conduzir de outra forma desrespeitosa ao Senhor, a não ser a posição certa pela qual o seu mestre o ensinava. Ele pôs-se de joelho, diz a palavra, está escrito, e orou. Posição de joelhos, ele orou. É o que está escrito na palavra. Sabe, olhando para o mártir, o primeiro mártir da Bíblia, chamado Estevão, ele também tinha o mesmo posicionamento, a mesma forma de se conduzir na presença do Senhor. Quando lemos no livro de Atos capítulo 7, está escrito, Atos capítulo 7, no versículo 59 e 60, Atos 7, versículos 59 e 60, está escrito, ouça o que diz a Bíblia, ouça o que está escrito na palavra. 7, versículos 59 e 60, nós lemos assim está escrito: e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Numa situação difícil, numa situação muito difícil, na qual ele ia ser apedrejado naquele momento, na qual ele ia ser o primeiro mártir, ele não se colocou de forma indevida na presença do Senhor, mas sim de forma devida, ajoelhado, ali ajoelhados naquele meio a turba ao seu redor, condenado a ser apedrejado naquele momento. Ele ajoelhou-se, Estevão ajoelhou-se, e diz a palavra, e ele orou. Que ocasião! Era no templo? Não era no templo, era um lugar público, não sei, no meio da rua, ali em Jerusalém. Mas ele se ajoelhou. Jesus, quando orou, era no templo? Não, ele estava num lugar de oração, no monte, e ele se ajoelhou. Pedro, quando foi orar, estava numa casa onde jazia uma pessoa moribunda, morta, e naquela casa ali ele ajoelhou-se, ajoelhou ao Todo-Poderoso, na presença do Todo-Poderoso, do Altíssimo,
do Deus vivo, o nosso Pai Celestial. Queridos, o apóstolo Paulo, o apóstolo às nações, um homem de envergadura sem precedentes, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo. A Bíblia diz que ele, o apóstolo Paulo, ele tomou posição, a posição certa também. Ele, como exemplo, ele, apóstolo Paulo, diz a palavra em Atos, no capítulo 20, no versículo 36, está escrito na palavra, ouça o que diz. Nós lemos assim, está escrito assim: e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Que coisa impressionante! Ele pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Ele ia partir, ia pegar o navio. Talvez naquele momento ele tenha orado na enseada da praia, mas a Bíblia diz que ele ajoelhou-se e orou com todos eles. Queridos, isso é por demais maravilhoso que a palavra nos ensina. A palavra, ela é clara, ela é tremenda, e Paulo, ele deixou muitos exemplos. A gente lê, por exemplo, em Atos ainda, em Atos capítulo 21, verso 5, ele diz, está escrito na palavra, lemos assim, 21, verso 5, lemos: e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Peraí, mas não era num templo, era na praia. Mas a Bíblia diz que eles, ali na praia, se postaram de joelhos e eles oraram. Nós olhamos para o Antigo Testamento e o exemplo não muda, o exemplo corrobora. Os homens de Deus lá no Antigo Testamento, o exemplo, com certeza, para os irmãos também no Novo Testamento. Olhamos para a experiência de Esdras, o servo do Senhor. Quando vamos lá em Esdras capítulo 9, e nós lemos o seguinte, no Antigo Testamento, Esdras capítulo 9, nós lemos assim na palavra, está escrito, é exemplo por cima de exemplos, e nós agora estamos no Antigo Testamento, mostrando a experiência desses servos do Senhor, não é? Homens de Deus, homens fiéis, homens que seguiam a palavra, homens que faziam de conformidade com a sã doutrina, a palavra de Deus, e não fugiam dos seus ensinamentos. E ele diz aqui, está escrito no livro de Esdras, no capítulo 9, ele diz assim a palavra. Gente, quando nós deparamos com o Novo Testamento, tudo bem, nós é o Novo Testamento, mas nós vemos o exemplo não só pelos servos de Deus no Novo Testamento aqui, dando um exemplo maior, que é o Senhor Jesus Cristo, mas nós também lemos de maneira clara, inconfundível, meus amados e amadas, que no Antigo Testamento também, os servos de Deus, eles tinham um cuidado muito especial de não fazer nada que contrariasse a sua doutrina, mas que eles fossem de acordo com a palavra de Deus, com o que estava escrito na palavra de Deus. E eles, como exemplo no Antigo Testamento, nós vemos aí eles exemplificando o mesmo ensinamento dos servos de Deus, né? E a gente se maravilha com isso, porque, gente, é por demais impressionante
quando nós vemos o exemplo de homens também no passado. Nós vemos homens como Neemias e vemos também homens, então vamos ver o Neemias também dando esse exemplo. Em Esdras capítulo 9, e nós lemos assim, está escrito na palavra, no versículo 5 e 6, ele diz: ouça o que diz a palavra, ouça o que está escrito. Capítulo 9, versos 5 e 6, nós lemos assim: e perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Que coisa tremenda. O Esdras dando exemplo de como se conduzir, de como se apresentar na presença do Senhor. Posição de oração que eles não querem que você saiba. Quando vê o Davi, o salmista, que exemplo também do salmista. Salmos 95, verso 6, diz a palavra, está escrito o seguinte, Salmos 95, verso 6, está escrito assim, outro exemplo. Eu estou aqui no Antigo Testamento, que esses homens corroboram com o que diz a palavra, com o que está escrito no Novo Testamento. 95, verso 6 diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui está Davi, salmista, falando da verdadeira posição, a forma como se deve conduzir na adoração, na oração ao Senhor Deus. Queridos, apóstolo Paulo, Efésios ainda, voltando para o Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo reiterando a sua fé, a sua forma de se conduzir na presença de Deus. E ele diz, está escrito, Efésios capítulo 3, no versículo 14, e nós lemos assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se punha de joelho perante quem? Uma trindade? Não é o que diz a palavra de Deus, não é o que está escrito. Quando esses homens se ajoelharam, quando o Senhor Jesus se ajoelhou, ele se ajoelhou perante a trindade? Não. Quando eles se ajoelharam, eles se ajoelhavam perante o Altíssimo, perante o Todo-Poderoso, perante o Criador. E o apóstolo Paulo reitera isso aí, de uma forma clara e inconfundível, cumprindo aquilo que Jesus determinou, quando disse: olha, vós quando orardes desta forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Jesus ensinando a forma a quem nos devemos endereçar a nossa oração. Jesus ensinando a forma devida, a posição devida que devemos nos colocar na presença do Senhor. E agora o apóstolo Paulo reitera, corrobora, onde ele diz em Efésios capítulo 3, no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda é a palavra de Deus, que coisa tremenda é o que está escrito na palavra. Queridos, fiquemos com a palavra somente. O profeta Daniel, outro servo do Altíssimo, ele mostra, por exemplo, não podia ser diferente de forma nenhuma. E o profeta
ele diz o seguinte, lá em Daniel, no capítulo 6, verso 10, está escrito o seguinte, olha o que diz a palavra, olha o que diz o que está escrito, Daniel 6, verso 10, e nós lemos assim na palavra, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Ele se punha de joelhos, diz a palavra, e orava. Ele se punha de joelho e orava, diz a palavra. Ele se punha de joelho e orava. Daniel se punha de joelho e orava 3 vezes no dia. Ele tinha essa prática, essa experiência maravilhosa. Queridos, é a palavra de Deus, é o que está escrito na palavra. Nós temos que seguir essa doutrina, a verdade que não pode voltar vazia. Se disseis a verdade ela vai vos libertar. Amados, fiquemos com a palavra, fiquemos com o que está escrito na palavra. Deixa que a palavra fale ao seu coração. Deixe que a palavra dê os unidos certos. Deixe que a palavra te ensine. Não permita que os homens te enganem. Não permita que falsos ensinadores te desencaminhem. Sabe? É o que a palavra está ensinando. É o que a palavra está escrito. Por que nós não seguimos a palavra de Deus? Por quê? Será possível que com todo o esclarecimento que Deus tem dado ao seu povo sobre a reverência, ministros, diretores, professores, pastores, e seja quem for mais, por preceito e exemplo, deviam ensinar os jovens a ficarem não na presença de Deus em pé, como os fariseus, mas da forma correta, da forma certa, que é ajoelhados na presença do Senhor. Como ensina a palavra, como está escrito na palavra. Sabe, nós estamos vivendo um tempo muito complexo e difícil, onde a referência, devido a esse estado sodomita, tem desvinculado a posição correta do adorador. Nós não podemos incorrer nessa desdita e nesse engano, porque nós temos a palavra, nós temos a revelação, está escrito. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelho diante dele. Que esta ação testifique de que toda alma, sim, toda alma e espírito esteja em sujeição ao Espírito da verdade. Se coloque na posição certa. Pecador, miserável pecador, seja orgulhoso, reconheça a sua situação, o seu estado, a sua dependência. Este espírito de reverência para com Deus ensina aos homens a maneira de se aproximar do seu Criador. E isso tem que ser com consagração, com reconhecimento, com fé. Não em si mesmo, mas em Deus. Com dependência, não de si mesmo, mas de Deus.
E a forma mais clara é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. É o exemplo dos profetas. É o exemplo dos servos de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Não pode ser diferente. Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e imponência. Quem é você? Que imponência você tem de ficar em pé na presença de Deus como os fariseus? Que imponência? Quem é você? Não vos ponhais eretos em vosso fariasismo, não, ao fazerdes vossas orações a Deus, desconfiai da vossa própria força, não confieis nela, mas prostai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus e adorai-o na beleza da sua santidade, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Você é a criatura, insignificante criatura, pecadora. Quando em oração, a posição sem dúvida nenhuma indicada pelo céu é prostrados de joelhos. Prostrados de joelhos. Este é o ato de culto que foi exigido dos 3 hebreus cativos na Babilônia, não foi? Olha, para se ajoelhar perante a estátua. É para se ajoelhar perante a estátua. O diabo queria que eles o adorassem, o reconhecessem como supremo. Mas eles disseram que não, ele não ia se ajoelhar. E não se ajoelharam. Havia uma lei já estabelecida, decretada, de que quem não se ajoelhasse perante a estátua seria levado para a fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Mas eles não se ajoelharam. Eles não se ajoelharam. Ficaram em pé. Porque eles só se ajoelhavam na presença do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Eles só se ajoelhavam na presença do Todo-Poderoso, e não de imagens, e não de homens. De forma nenhuma eles iriam fazer isso, jamais. Porque eles obedeciam a palavra. Eles tinham conhecimento do Deus eterno, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Criador. Eles não poderiam fazer diferente. Jamais poderiam fazer diferente. Deve haver, queridos, amados irmãos, conhecimento inteligente de como nos aproximarmos do Todo-Poderoso, de como nos aproximarmos daquele que criou todas as coisas, como nos aproximarmos de Deus em reverência e piedoso temor, com amor devocional. Há uma crescente falta, é o que nós estamos vendo, é o que nós temos presenciado de irreverência para com o Criador. Uma crescente de desrespeito ao Criador. Não é assim. Quem é você? Está na presença do Criador? Vai falar com Ele? Você simplesmente fica ereto, como sendo tal? Não pode. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que tem que haver reverência, respeito. Não há lugar importante para a oração. Não há tempo de lugar impróprio. Evidentemente que muitas vezes nós não podemos ajoelhar, não é verdade? Se eu estou andando na rua e eu estou em espírito de oração, eu não posso me ajoelhar no meio da rua. Mas quando eu paro em algum lugar para esta experiência de falar com Deus, seja no meu quarto, seja num lugar no meio da natureza, ou seja no templo onde se reúne para a adoração, a posição correta, legítima e verdadeira que a palavra nos ensina é prostrar-se, é ajoelhar-se. Ajoelhar-se, prostrar-se na presença do Todo-Poderoso. É isso que a palavra ensina. É isso que nós aprendemos. É isso que está escrito na palavra. E não pode ser diferente.
Não podemos de forma nenhuma fazer conforme ensinam as tradições, mas nós temos que fazer conforme a palavra, tanto no culto público como no particular. É nosso dever. Entenda, meu querido e minha querida, porque a palavra de Deus ensina isso. Está escrito. É nosso dever prostrar-nos de joelhos diante do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Criador, do Pai Eterno. E lhe dirigirmos nossas orações. Este procedimento mostra a nossa dependência de Deus. Quando eu me ajoelho, eu digo: Senhor, eu dependo completamente de Ti, eu não sou nada, só Tu és digno de honra e de toda glória. E reconheço, Senhor, prostrado na Tua presença, no pó da terra, da minha dependência total de Ti. Será possível que com todo o esclarecimento da palavra de Deus, seu povo peque nessa experiência? Será possível? Será possível que negligencie a se portar de conformidade com o que diz a palavra? Cada criança deve ser ensinada a mostrar a verdadeira reverência para com Deus. Jamais deve o seu nome ser pronunciado de forma leviana ou irrefletidamente. Anjos, ao pronunciar aquele nome, velam o rosto. Com que reverência não devemos nós, que somos caídos e pecadores, tomá-los em nossos lábios? Cada criança deve, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa, sabe, queridos, todo o exército celestial rodeia então o seu majestoso. É um pensamento muito abalizado, que está no livro, na revista Herald Review, no livro 240, e essa citação diz que o seguinte: que todos os anjos, aliás, todo o exército celestial rodeia diante do majestoso comandante, e com a mais profunda adoração prostram-se diante dele e lançam as suas brilhantes coroas a seus pés. Lá no céu, eles se prostram, os anjos que não caíram, os anjos que não são pecadores. Eles não são pecadores, eles não caíram. No entanto, eles se prostram. O exército de anjos, serafins, querubins, anjos majestosos, que nunca pecaram, eles se prostram. Eles se prostram perante a majestade do céu. Eles se prostram perante o Senhor. E quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para fazermos diferente. Sabe como começou esse negócio aí? De não se prostrar diante do Senhor? Sabe como começou? Tem uma história. É a história que eu quero falar agora, porque eles não querem que você saiba. Os religiosos não querem que você saiba. O demônio também não quer que você saiba. Porque existe uma história por trás dessa irreverência, viu? Existe uma história por trás desse negócio de estar orando em pé, seja onde que for, irreverentemente. Existe uma história por não querer se prostrar diante do Senhor. Existe uma história, existe um começo. Alguém começou isso aí. É o que queremos mostrar agora, através de pensamentos e citações abalizadas do Espírito de Profecia. A primeira citação que eu queria mostrar, falando dessa história, quando começou esse negócio de não se prostrar diante do Senhor, quando ora, não ter reverência, alguém começou.
Alguém que exigia adoração para si. Que invejou vendo o Senhor Jesus ser adorado por concessão divina, por concessão do Pai. E a citação é a seguinte: olha quando começou, diz, abre aspas, ele deixou, falando de Satanás, lá no céu, ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo, dissimulando o seu real propósito, convocou os exércitos angelicais, introduziu seu assunto, que era ele mesmo, como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele, contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador a quem deviam ele agora em diante render honra, serviu. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo. Olha aí, Satanás, que ele nunca mais se prostraria diante de Cristo. Quando é que começou esse negócio de não se prostrar diante de Cristo ou diante de Deus? Com Satanás, que começou com ele que ensinou isso aí. Ele disse: nunca mais eu vou me prostrar diante de Cristo, nunca mais, nunca mais. Que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusesse a seguir-lhe e a obedecer a sua voz. Você viu, Geraldo? Lá na 14:15. Queridos, você viu como foi que começou a questão de não se prostrar na presença do Senhor? Quem foi que começou? De quem partiu essa ideia? Você viu? Ideia essa que hoje é praticada nos templos, nas estruturas religiosas, todas elas. É sério isso aí. É muito sério. Satanás declarou que os tinha reunido para assegurar-lhe que não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles. História da redenção, capítulo 14. Olha isso, página 14:16. Inveja de Cristo, ele queria ser adorado. Ele queria ser o terceiro na adoração, porque o Pai é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo. Ele concedeu ao Filho ser adorado, porque os filhos são do seu seio. Mas Satanás queria também a adoração, e a revolta foi tão grande que ele disse: olha, eu não vou postar mais, jamais, diante de Jesus Cristo, diante dele, nunca mais. Declarou que nunca mais, Satanás declarou que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusessem a segui-lo e obedecer a sua voz. Não foi o que aconteceu? Até essa parte foi com ele. Até essa parte dos anjos foi com ele, para nunca mais se prostrar
na presença do Pai, na presença de Jesus Cristo, do Filho de Deus. A terça parte foi com Ele. E hoje não é só a terça parte que está em reverência, em rebeldia, mas também o templocentrismo, essas estruturas religiosas espalhadas pelo mundo todo, com esses homens e mulheres, com esses mestres, teólogos, doutores, que ensinam nos seus templos, através do seu exemplo, que eu possa ficar na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, em pé, empolado, que não me ajoelho. Querido, você viu de onde surgiu tudo isso aí? Deu para entender e compreender? Tudo tem uma origem, tudo tem um sentido. Isso é sério, porque a questão toda daqui para frente, o desenrolar de todos os acontecimentos da história da Terra será adoração. A quem adoramos, como adoramos, a quem reverenciamos, para quem nós nos prostramos. Muitos dos simpatizantes, diz o comentário ainda, abre aspas, dessa Servo Senhor, ela diz: muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais, se arrependeram de sua insatisfação e de novo receberam a confiança do Pai e seu amado Filho. O Pai e o Filho, né? Eu estou citando aqui uma citação, e continua. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e se submetesse a uma obediência servil, seria despojado de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua exaltada missão. Disse que ele mesmo e os que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, que enfrentariam as consequências, que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus, que Deus não perdoaria e que agora precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição e a autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. História da redenção, páginas 16 e 17. Amados, Satanás, Lúcifer disse que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus. Nunca mais. E o exemplo que nós vemos hoje é o exemplo dele. Nos templos, nas estruturas do templocentrismo, essa estrutura religiosa, quando se fala de adoração, quando se fala de encontro, quando se fala de oração, seja o que for, eles estão empolados lá em pé, eles não se ajoelham, com raras exceções, mas boa parte, empolados, erectos, seguindo os passos de Satanás. Houve peleja no céu. Apocalipse 12:7 fala isso aí. Houve guerra. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Houve peleja. Houve peleja. Satanás foi claro. Ele queria adoração para si próprio. Ele queria também se ajoelhasse na presença dele os anjos, como se ajoelhavam na presença de Jesus Cristo por concessão divina, por concessão do Pai.
Ele não conseguiu isso, então ele rompeu. Ele desviou, desencaminhou essa parte dos anjos. E esses anjos o reverenciam, se ajoelham na presença dele. Ele queria ser um terceiro, mas não conseguiu. Desencaminhou, veio para essa terra. E aqui ele preparou todo um cenário de rebeldia contra Deus, de reverência contra Deus, mas também um cenário de uma adoração a uma trindade na qual ele está inserido. A trindade romana, o dogma católico romano, ele está inserido nesse ensinamento. Ensinamento tão triste e tão arrasador, que eles ensinam a adorar qualquer coisa. Adoram pessoas, adoram coisas feitas com gesso, feito de madeira, esculpida, tudo serve para adoração. Tudo contrário, que a adoração só deve ser feita a Deus, Todo-Poderoso, Altíssimo, e por concessão do Pai, seu Filho Jesus Cristo. Ele falou: adorem a Ele. Eu concedo que adorem a Ele, meu Filho. Bem, queridos, essa é a história. Vamos ficar com o quê? De que lado? Da verdade? Do lado de quem não vamos ficar? Hein? Da verdade? De que lado não ficar? Hein, irmãos? Hoje existe um argumento para justificar a reverência para com o Criador. Existe algum argumento? A tradição. O argumento é a tradição, é o ensinamento de homens, né? Não é? Que em vão adoram a Deus, diz o Senhor, né? Em vão me adoram, ensinando preceitos que são preceitos de homens. É a tradição, o argumento. Mediante falsas doutrinas, Satanás consegue terreno onde firmar-se e cativamente dos homens, fazendo com que se apeguem a teorias que não têm fundamento da verdade, não é? Eles ensinam ousadamente como doutrinas, mandamentos de homens, e à medida que a tradição caminha de século em século, vai adquirindo poder sobre o espírito humano. O templo, todavia, não torna o erro verdade. Jamais o domingo será a verdade. Jamais. Jamais o dogma da Trindade será a verdade. Jamais. Jamais a precisão irreverente de orar a Deus será a verdade. Por mais praticada que tenha sido, por mais ensinada que tenha sido, jamais será a verdade. Jamais. Jamais. A lei é o testemunho. Se não falar de conformidade com as palavras, não há luz neles. Isaías 8:20. Tradição? Em vão. Tudo é vão. Ei, quando você está em pé, empolado, orando a Deus, nos templos, em qualquer lugar, é tradição. Não vai te levar a lugar nenhum, é reverência, desrespeito a Deus. Você nesse momento não é mais ignorante a respeito do que dessa questão. Ou você fica com a lei e o testemunho, e se você não ficar com a lei e o testemunho, não há luz em você, você vai ficar na tradição, apagado, na escuridão e nas trevas. A escolha é sua. Vê um líder religioso, onde quer que você esteja, ter ensinado o erro para as pessoas, dado exemplo. Vai ser requerido de você, se você, ao ver essa mensagem, fizer diferente. Por ignorância, talvez você tenha errado, mas não há mais ignorância depois disso. Está claro na palavra, está escrito na palavra. Não há mais ignorância, não há mais.
Na comissão aos discípulos, Cristo não somente lhes delineou a obra, mas deu-lhes a mensagem. Ensinai o povo, disse, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O discípulo devia ensinar o que Cristo ensinara, o que ele falara, não só em pessoa, mas através de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Aí se inclui os a todas as nações, 126. Aí se inclui palavra. Sabe, queridos, amados, eu queria dizer o seguinte ainda, que é excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja. Nenhuma delas, ou nenhuma das leis que ordenadas por autoridade eclesiástica, se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo a ensinar. Não, ele vai ensinar o assim diz o Senhor. Ele vai ensinar o que está escrito, o que diz a palavra. É isso que ele vai ensinar. As opiniões dos vossos companheiros podem ser de valor, mas não deveis confiar nelas sem ter as vossas próprias definidas ideias. Deveis examinar as verdades que fortes levados a crer, até vos certificardes de que não contém defeito algum. Perdeis muito. Você perde muito quando não levais a lei e o testemunho, e ao testemunho cada ponto da fé a que vos apegais, pois não vedes nem apreciais a verdade como é. Você vai ficar com que palavra nesse momento? Você vai ficar com a está escrito, diz o Senhor, assim diz o Senhor, ou vai ficar com a tradição dos homens? O ensinamento que você tem vivenciado até os dias de hoje, um engano, uma decisão sua. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não se esqueçamos, o profeta declara uma verdade pela qual podemos provar toda a doutrina. Eu já falei, citei o texto aqui, que está em Isaías 8:20, que diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, não há luz neles. A lei e o testemunho. Embora haja abundante erro no mundo, não há razão para que os homens permaneçam no engano. Não. A verdade é clara. E quando ela é contrastada com o erro, o seu caráter pode ser discernido. Todos os súditos da graça de Deus podem compreender o que é requerido deles. Não esqueça as palavras do Senhor Jesus Cristo no Apocalipse 12, verso 17, quando ele disse: o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Olha o testemunho do Senhor Jesus Cristo, olha o que ele ensinou, olha o que ensinou aqueles que aprenderam com Jesus. É o que nós acabamos de mostrar. É o que acabamos de ver. Eu queria terminar com uma citação muito
linda, profunda, verdadeira, do que é a igreja. Está no manuscrito Releases, ano 88, 82, onde ela diz assim: nós todos devíamos decorar essa citação. Lá diz assim: Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral, nenhuma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é a sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. Amados, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. O apóstolo Paulo também disse, está lá, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e paz, e até o nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.